Fala, irmão. Meu irmão, que bom te ver, rapaz. Tu conseguiu alguma folga, é? Cara, eu consegui uma folgazinha, ainda bem. Felicidade é ter ter um feriado no meio da semana, né? O pessoal fica falando que quer ser igual aos Estados Unidos, eles não tem quase nenhum feriado, cara. É horrível, não dá não, a gente precisa descansar um pouco. O bom é o seguinte, para quem está em quarentena, para quem está no grupo de risco, não está saindo, né? Tá dando para dar uma aliviada. Mas como eu não parei nem um dia nessa pandemia, então feriado para mim é ouro. Sérgio, eu vou dar as boas-vindas. Eu desliguei os comentários para a gente dar um foco aqui no bate-papo, nesses 30 minutos. Depois, no finalzinho, eu abro e aí o pessoal comenta um pouco, quiser. A gente tem feito todo dia, às 11 da manhã, uma live como essa com amigos, para fazer pastorais da quarentena, para conversar, para discernir os nossos tempos, para recomendar livros, séries e coisas assim, e também para receber uma palavra pastoral e oração. E eu estou muito feliz de você ter aceitado. Obrigado. E tem que ser no feriado para conseguir com você, porque você não parou de trabalhar mesmo. Eu queria que você se apresentasse, assim, tem muita gente já da Paraíba aqui na nossa live e é uma alegria, mas eu queria que você se apresentasse. Quem era Sérgio antes da Covid, antes de vir essa pandemia, o que você estava fazendo? Quais eram as frentes que você estava trabalhando para o pessoal mais ou menos entender um pouco da sua dimensão aí, do seu trabalho? Bem, Marcos, a minha vida sempre foi, creio que pela providência de Deus, pelas intenções de Deus, ela nunca teve muito alívio, ela sempre foi muito tensionada. E eu explico por quê. Quando eu tive tanto converti no coração, lá atrás, em 1995, eu já tinha uma carreira pública consolidada. Eu já era auditor fiscal do trabalho, entrei muito novo, assim que terminei a minha primeira formação em engenharia. E a minha conversão aconteceu ali exatamente, eu estava tomando posse para auditor, já trabalhava no serviço público judiciário. E quando eu recebi um chamado pastoral, eu fiquei naquela dúvida, o que fazer? Né? Eu deixo o meu emprego como auditor, eu volto, fico só na igreja. Acabei que as coisas foram se agravando mais. Passei em um outro concurso para procurador da Advocacia Geral da União, onde estou desde 2000. Então, quem era Sérgio antes da Covid? Era alguém que já trabalhava com o serviço público desde 1993, com uma pequena mudança de 2018 para cá, porque eu vim servir em Brasília como secretário nacional de proteção global e tinha acabado de tomar posse como secretário especial de desenvolvimento social, ou seja, a secretaria especial que cuida de praticamente toda a pauta social que veio do antigo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Então, eu estava assim, me acercando das minhas novas funções, conhecendo os projetos, avaliando as secretarias que eu tenho liderança sobre, né? São 6 secretarias nacionais, e também indo para João Pessoa todo final de semana, Marquinhos, para pregar, para estar cidade viva, para me reunir com os líderes, para estar com as filhas, com os pais da minha esposa Samara. Então, eu fui pego dentro de um processo extremamente intenso de trabalho e de dedicação a essas duplas funções. Uma função pública, que eu tenho desde 93, antes de converter, e uma função pastoral de uma igreja que você conhece. Não é uma igreja pequena, não é uma igreja grande, é uma igreja, eu acho que deve 8 mil pessoas nos diversos lugares, e uma fundação, uma escola, uma faculdade. Então, a Covid ela veio para mim com um peso, ela trouxe um peso maior ainda para esse peso de vida que eu já tinha sem Covid, né? Embora com mais liberdade de vir. O que é que mudou, então? A primeira pergunta é o que eu estava fazendo antes da Covid, né? Essa é a primeira pergunta. Estava lá, totalmente empenhado
com a igreja, com a Fundação Cidade Viva, como voluntário que sou, né, indo e voltando para minha cidade, e em Brasília, tomando pé de uma secretaria gigantesca, que era um ministério até o ano de 2017, aliás, até 2018 era um ministério, essa secretaria especial que eu estou agora cuidando dentro do Ministério da Cidadania. Então Você era seria isso, um eu estava... ministro, então? Se fosse na era Temer, você seria um ministro? Bem, a Secretaria Especial, ela tem essa característica híbrida, tá? Porque eu tenho um ministro sobre mim, o ministro Onyx Lorenzoni, que ele é o ministro da Cidadania, que foi a união de 3 ministérios: esporte, cultura e desenvolvimento social. Então, o que é que aconteceu? Quando juntaram os 3 ministérios, criaram 3 secretários especiais que correspondiam àquela figura da formação administrativa anterior, mas ao ministro. Então, eu estou ali, digamos, como um vice-ministro, ou como alguém que auxilia o Onyx Lorenzoni na área de desenvolvimento social. Assim como tem o secretário Marcelo, especial, que cuida das secretarias que eram do Ministério do Esporte, e a Secretaria Especial de Cultura não está mais conosco, né? A Regina Duarte está lá, agora ligada ao turismo. Então, são essas 3 secretarias. Tá? Ele fica ali entre o secretário nacional e o ministro. Tá? Então, eu estou abaixo do ministro, portanto, não me chame isso. Onde é Ó, que eu parei? você tava falando que você estava justificando, falando que você não é ministro, mas a gente sabe que você seria assim se fosse antigamente. Tô brincando, deixa comigo essas Olha coisas. só, passado não move as águas, não move moinho. Águas passadas não move moinho. Mas eu tenho muita honra de ocupar essa posição. Agradeço ao ministro Onyx pela confiança, ao presidente, enfim. A gente está cuidando, tentando cuidar agora, especialmente dos que mais precisam no meio dessa pandemia. Né? Então, Vamos é falar muito um, honroso. isso. Vamos falar um pouco de igreja, depois a gente pode falar um pouco da sua atuação na Covid. Como é que foi aí para a tua igreja? Como é que quando você recebeu as primeiras orientações, você foi mais cético? Acho que todo mundo foi, né? Mas o que você pensou? Quando é que você teve que decidir não se aglomerar, ainda mais uma igreja tão grande? Quais têm sido as consequências para a igreja em si, a Cidade Viva e tudo mais, assim? Olha só, essa pergunta é excelente. Eu acho que, assim, eu disse uma coisa ontem numa reunião com prefeitos, com quase 60 prefeitos do Brasil, sobre o Sistema Único de Assistência Social. Eu disse, ó, essa crise não veio com manual de instrução. Quando ela chegou, a gente começou a vê-la com temor. Eu me lembro que dia 20 de março, aniversário da minha esposa, era para eu ter ido para João Pessoa, nós cancelamos a viagem, estávamos temerosos de, enfim, entrar aí numa contaminação, levar para os nossos pais e tal. Mas a primeira reação, Marcos, foi obedecer dentro. Eu sou procurador, então eu me ligo muito nas estruturas de poder e nas competências dos níveis de poder. Né? Houve um decreto lá em João Pessoa, já nos primeiros dias, ali por volta do dia 21, 22, estabelecendo que não deveria haver a abertura de nada. Então, nós logo nos preparamos para isso. Como nós já investíamos em produção, a Cidade Viva já tinha tido um canal local de TV, em TV a cabo, a gente tem uma equipe muito boa, a gente pensou, ó, vamos agora migrar tudo para o online. Para nossa surpresa, porque assim, eu não tinha jeito, Marcos, de fazer culto, uma cadeira sim, cadeira não. Não tem, porque os nossos cultos já eram votados, tá? Só no centro de convenções, que eu não sei se você conheceu, é um dos campos, é o centro de convenções. São 3 cultos iguais por domingo, mesma mensagem, com cerca de 1.200 pessoas cada um. Então é lotado, é gente que fica na cadeira do lado de fora. Eu disse, não temos como evitar aglomeração. Vamos fazer, então, uma
Vamos repensar uma programação e fazê-la ao vivo. Agora, nós continuamos com todos os nossos grupos pequenos, né, a gente chama de conexão, também se reunindo por aplicativos. Então, nós temos cerca de 350 grupos, 400 grupos, mais ou menos, que continuaram aí se virando, se ajudando. Foi uma oportunidade de ver dentro da própria comunidade quem está passando por dificuldades mais urgentes. Criamos redes de solidariedade interna. Quando a gente viu que supriu internamente todas as necessidades de membros congregados, participantes da comunidade que estão conectados, a gente começou a aproveitar isso também para transbordar generosidade para a cidade. Tá? Aí a gente teve uma primeira ideia. A gente tem uma faculdade, a Faculdade Internacional, que tem intenções na área tecnológica, por enquanto não tem curso da área de tecnologia, mas a nossa escola internacional tem o primeiro Fab Lab da Paraíba. Nós implantamos o primeiro Fab Lab da Paraíba, foi lá na escola, com aquelas impressoras 3D, com construção de protótipos. Aí o que aconteceu? A gente começou a construir protetores. A gente tirou a força da igreja de uma coisa e colocou para aquela construção daqueles protetores que parecem protetores aeroespaciais, né? Não é a máscara, é aquele protetor que parece... ou soldagem, né? Quando o cara vai soldar, ele fica aquela máscara só. Não... É boa essa ideia. Aí fizemos isso, depois a gente, através porque o Fab Lab é um ambiente colaborativo internacional. Nós descobrimos uma máquina, um respirador, estava sendo feito, eu acho que na Suécia e tal. Então, o nosso engenheiro mecatrônico, que cuida do laboratório, entrou em contato, pediu o protótipo, desenvolvemos o protótipo de respirador mecânico, de baixo custo. Aí convidamos a Secretaria de Saúde do município para ver o nosso protótipo. Estamos em testes para compra de peças. João Pessoa ainda está longe do que vocês estão vivendo em São Paulo, né? Quantos vocês têm aí? Quantos casos e quantos mortos hoje? Eu não tenho o número exato, mas eu acho que João Pessoa não tem ainda nem 30 mortos, 35 mortos, eu acho, no estado todo. Né? Eu acho que não chegamos a 40, salvo engano. Mas aí a nossa rede pública e privada ainda estão bem, digamos assim, estão bem ainda para receber. Né? Não podemos brincar, mas a rede lá, o hospital ainda está bem. Então, o que é que a gente fez? A gente pegou a Covid e usou as instruções, aliás, começou a ouvir o que Paulo diz na Carta aos Romanos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu acredito na Covid olhando muito mais como dano e vendo muito mais como oportunidade de reinvenção de sistemas sociais, de sistemas econômicos, de sistemas familiares e também de como a gente enxerga o papel da igreja numa situação como essa. Porque eu vou dizer, é muito fácil ser cristão evangélico em uma situação em que todo mundo tem emprego, está todo mundo acreditando na prosperidade, está todo mundo acreditando que Deus nos dá um slap na cara, tá? Assim, aproveita a situação e dizer assim, do que vale o teu dinheiro agora? Do que vale o tamanho do teu templo agora? Aliás, do que vale... a gente que lê o Antigo Testamento, a gente vai vendo que Israel caiu toda vez que teve assim muita prosperidade, e aí ele deixa de confiar no Deus que provê. Eu mesmo trouxe uma palavra para a minha comunidade sobre Caim, né? Sobre aquele versículo do capítulo 4, que fala assim, olha, por que você está tão transtornado? Se você fizer o bem, você vai ser aceito. Dá a impressão, Sérgio, que o nosso estilo de sociedade que a gente estava construindo, você é um cara muito engajado socialmente, a gente não tem saneamento básico nem para 50% da população, a gente pede para lavar a mão sem saneamento básico, a gente pede distanciamento, sendo que uma boa parte da nossa população mora em favela, todo mundo mora dentro de um quarto. Então, o nosso estilo de vida não foi aceito. A gente tem que se reinventar, ou a igreja tem que propor um novo jeito de viver o reino. Aliás, foi isso que Deus nos recomendou. Então, eu sempre também, eu estou com você, eu vejo isso como uma nova oportunidade. Agora, uma pergunta assim, como ser igreja sem poder estar presente fisicamente? Como é que você está vendo isso?
Olha só, eu acho que essa talvez seja uma das grandes questões que a gente tem que responder, especialmente com a mentalidade multitudinária que nós temos. Ou seja, Mentalidade o quê? Cortou, Sérgio. a mentalidade multitudinária. O que é isso? Isso é uma expressão que a gente usa para se referir a multidões. Nós Eu temos. não tinha entendido a palavra. Eu não conheço a palavra, não é que eu não tinha entendido, não. Deixa de tirar onda, Marco. Olha só. Ó, botei, olha só. Multimultidões. Cabeça. Exatamente. A gente pensa, o paradigma do sucesso, ele voltou-se muito para a ideia de que o sucesso está na multidão. Multidão de seguidores, multidão de membros na igreja, multidão. Eu não tenho nada contra as multidões. O problema é que as multidões, elas muitas vezes elas precisam ser dissolvidas para entender a importância dos pequenos relacionamentos. Quando a gente olha lá no Novo Testamento, especialmente nos primeiros 3 séculos ali da existência da igreja, reunir-se como multidão nunca foi o normal. Tá? Eu até acredito que em muitos momentos foi como é hoje na China proibido. Aí eu fico pensando assim, qual é o impacto da Covid na igreja da China? Quase zero. Ou em Cuba. Ou em Cuba, eles estão lá juntos em casas há muito tempo, porque eles têm proibição de reuniões públicas. Acho que para nós o ajuste no Ocidente acaba sendo muito mais complexo, porque aí começam a acontecer medos e o dízimo e oferta, e aí vai diminuir o dízimo e vai diminuir a oferta e tal. Eu sei que nós precisamos, gente, não vamos ser hipócritas, nem aqui falar a língua dos anjos. Você é pastor de igreja, eu sou pastor de igreja, a gente tem conta para pagar, tem mesmo. Tem os missionários que são sustentados, pastores, tem água, luz, aluguel, tem tudo isso. Mas eu acho que Deus nos deu uma oportunidade de dizer assim, vocês podem ver no pequeno, nas pequenas interações, os pequenos grupos familiares, é importante, Marquinho, eu acho que o valor do culto familiar, da contemplação familiar, aquele culto lá da Páscoa judaica, lá no Egito, ali Deus não mandou se reunir entre amigos, ele mandou se reunir entre famílias. A Covid está nos ensinando que a igreja começa na família e a família é a primeira igreja. É o E a gente, essa Páscoa foi igual a primeira Páscoa. Se tranque em casa, não sai daí. E celebrem você e a sua família. A diferença, né, Marco, é que lá foi um dia só, né? Aqui já vai com quase 2 meses. O anjo da morte está por aí. Exato. Agora, uma pergunta ao profeta Sérgio ou ao sociólogo ou sei lá o quê. Você decide o que você vai responder. O que vai mudar no mundo ou no Brasil com essa Covid, com esse tempo de quarentena, com essa quebra da economia mundial? Não é só aqui. Eu estava vendo, minha esposa trabalha em banco e a gasolina está sendo taxada negativo. Então, você compra, você ganha alguma coisa a mais. Quase ganha um brinde. Então, assim, vai quebrar. E a gente sabe que quebrar a economia, mais gente passa fome. Não a gente... Não é essa ilusão da esquerda também, que a economia é o demônio, mas se você não souber trabalhar com isso, acabou. Então, como é que você vê essa mudança? O que você acha que vai mudar mesmo? Ou deveria, né? Olha só, o que eu fiz na Páscoa, estudar economia. Eu fui estudar um pouco da história da economia a partir de Adam Smith, que cria o liberalismo, a ideia da mão invisível, que vai levar ao bem-estar de todos a partir das ações de cada ator dentro da sociedade. Passei também por Karl Marx, passei também por Keynes, que é talvez o economista preferido da social-democracia e também de alguns segmentos menos, digamos assim, menos estridentes da esquerda, né? Que gostam muito do que por causa das suas ideias de que o Estado precisa intervir para aumentar a demanda agregada, o consumo, para evitar o colapso na economia. Passei também por von Mises, estudei um pouco da escola austríaca, também
escola do nosso ministro Guedes, que é a escola de Milton Friedman, que é a escola de Chicago, analisando tudo isso. A conclusão que eu cheguei, Marquinhos, foi bem interessante no domingo de Páscoa. Eu disse assim, como nossos modelos econômicos, eles são frágeis diante de situações de colapso como as que nós estamos vivendo hoje, tá? Os liberais chamariam o que nós estamos vivendo hoje de falha de mercado, ou seja, o mercado não consegue se ajustar autonomamente porque a gente não está podendo nem trabalhar para consumir, tá? Então, essa injeção de recursos que nós estamos fazendo, que os Estados Unidos estão fazendo, que todo mundo está fazendo, no mundo inteiro, até as economias mais liberais do que a brasileira, em um processo de reconfiguração dentro dos paradigmas econômicos, que mostra que no final das contas o que interessa é o seguinte: a gente tem que manter a vida das e a gente tem que manter as economias, e para isso o Estado precisa intervir, tá? Eu entendo que essa intervenção, essa é uma opinião, né? E você até perguntou para mim que livro eu indicaria nesse momento. Eu acho que é um livro muito equilibrado, é um livro da teologia reformacional, filosofia reformacional, do qual eu sou um dos aprendizes, que é a filosofia, o pensamento dogmatiano, lá da Holanda, que é o livro Capitalismo e Progresso, do Bob Woodward. É um livro que foi publicado, inclusive, pelo pessoal dos Cristãos da Ciência, aquela turma que a gente se reuniu, tá lembrado? Foi a última reunião que tivemos em São Paulo, com o pessoal do Cristão da Ciência. Amanhã meu bate-papo é com o Guilherme de Carvalho, que é o líder do Cristão na Ciência. Então, estamos aí juntos. Capitalismo e o quê? Capitalismo e Progresso, do Bob Woodward. Ele faz uma análise de todos os modelos econômicos na história. Ele chega a uma conclusão que eu acho também, viu Marquinho? Dentro da criação, o livre mercado está dentro da ordem criacional, tá? A livre agência está dentro da ordem criacional. Porque sem a livre agência, o livre mercado, é muito difícil você levar a um desenvolvimento e a uma eficiência produtiva. O que o Bob Woodward vai falar é da ilusão que os modelos econômicos construíram. Eu não vou chamar de ilusão para não ser assim, para não ser duro, mas as utopias por trás dos modelos econômicos. Todos os modelos econômicos, Marquinhos, eles vêm do ideal de progresso iluminista. Então, eles são utópicos, eles acreditam demais no homem. Você falou da mão invisível do Adam Smith. Eu estava falando, a mão invisível não contava da deturpação total do ser humano. Então, é uma mão invisível egoísta. Então, na hora que a gente precisa, essa mão não vem oferecer nada, não. Eu sempre brinco isso. Quando a gente vê o sistema... Ela é baseada na livre, né? E a mesma coisa, só para ser justo, desculpa, Sérgio, só para ser justo, é a mesma coisa do Karl Marx. Ele fala que vai dividir com todo mundo, mas quando o ditador que quis implementar o comunismo, quando ele recebe todo o poder, ele veste calça Adidas e fica no seu palácio. Compra iPhone, exatamente. Olha só, os modelos humanos, vamos falar como profetas, irmãos, tá? Eu sei que eu tenho sido muito criticado por diversos setores, mas antes de ser procurador concursado, tá? Concursado em final de carreira, ou seja, do ponto de vista financeiro, eu não preciso de cargos, eu tenho um cargo que é vitalício, tá? Mas falando como profeta, eu acho que o que nós temos que entender como igreja, trabalhando em qualquer segmento da sociedade, é que nós temos um conjunto de concepções e um conjunto de valores que precisam unir essas duas coisas. Eu preciso unir a ideia de que eu preciso ter responsabilidade pessoal diante de Deus, preciso valorizar o trabalho, eu preciso valorizar a produção, mas eu também tenho que entender, como igreja, o Estado não precisa amar ninguém, Marcos. Deus não pediu que o Estado amasse ninguém. É verdade. Quem tem igreja, tá certo? Então vamos acabar com essa coisinha linda. Não, porque o Estado misericordioso uma ova. O Estado não foi feito para amar ninguém. Deus chamou, a instância do amor é a igreja. A instância do direito é o Estado.
Então, são duas instâncias diferentes. Então, nesse modo de ver, o que é que acontece? Eu tenho que aprender a florescer em qualquer contexto, cara. Quando alguém pergunta para algum cristão, por que que você está ou não está nesse ou naquele governo? Por que que você está com esse? Por que que você não estava com outro? Por que que você está com esse? Escuta, para esses críticos, eu mando ler Daniel. Vai ler Daniel, meu irmão, antes de falar bobagem. Ô, Sérgio, Daniel floresceu 8 governos diferentes, né? É isso que a gente tem que tentar. já que você entrou nesse assunto, eu quero fazer uma pergunta aqui. E eu tenho muito carinho pelo. Eu conheço história, eu conheço seu ministério, seu dom pastoral. Então, eu sei onde você estava e eu sei o que você está enfrentando. Eu sou um crítico ferrenho do atual governo. Você sabe disso e eu fico muito feliz que você entrou aqui. Mas também, por outro lado, eu acredito que se a igreja não entrar lá para ser luz, não só nesse governo, mas no do Temer ou no do PT, aí tá, acabou mesmo, né? Se ninguém falar, eis-me aqui, deixa eu ajudar aí o rei, como é que vai? Agora, eu queria fazer uma pergunta para você como pastor. Como a gente mantém, ou como você tem mantido o seu papel profético, porque a igreja não se mistura com o Estado, ela tem que sempre intervir nesse lado aí. O Estado ele vai para qualquer lado. A igreja tem uma cabeça chamada Jesus. Como manter o papel profético, mas por lado servir o rei, e você tem obrigações éticas de não falar contra o rei. Assim, você está entendendo o que eu estou falando aqui, né? Fica complicado Olha a só, gente Marco, fazer os dois. para mim isso é muito básico. Eu acho que todas as pessoas são passíveis de crítica em qualquer situação em que elas estejam. Tá? Todos nós somos todos aprendizes, tá? Eu acho que dentro do cenário político brasileiro, que é complexo, o que nós estamos vivendo hoje, essa situação não deixa de ser excepcional. Nós saímos de um modelo de governança de coalizão corrupto, tá? Comprovadamente corrupto, tá? E aqui eu não estou falando que o cara da direita disse que o que aconteceu foi corrupção. Não, eu estou falando da Suprema Corte. E uma Suprema Corte que foi composta majoritariamente durante os 13 anos daquele governo corrupto. Tá? Uhum. Então, nós estamos em um momento de transição, tá? Organizando conta pública, tentando cuidar com zelo de cada centavo, com todas as preocupações de gestão pública, tá? E nós temos, por um lado, um governo que tem um discurso mais ácido, que reverbera de maneira mais ácida. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, cara. Nesse 1 ano e 8 meses, a minha consciência, enquanto secretário nacional de Direito, enquanto procurador da Fazenda Nacional e agora enquanto secretário especial de Desenvolvimento Social, em nenhum momento teve que ser violada. O que eu estou fazendo é o quê? Olha, eu estou gerindo o Bolsa Família. Pô, eu tenho que encontrar o quê? Que o Bolsa Família chegue a quem precisa mais e eu tenho que botar na cadeia quem está fraudando o Bolsa Família. Ponto. Uhum. Segunda coisa, eu tenho um modelo de desenvolvimento econômico. Eu tenho uma das secretarias, a Secretaria de Inclusão Produtiva Rural. É a que constrói cisternas no sertão, é a que dá fomento para o trabalhador. Eu preciso olhar esse modelo como gestor público e dizer assim, isso aqui tem que funcionar da melhor maneira, porque eu quero que esse cara do sertão, ele trabalhe da melhor maneira. O que eu tenho aprendido, Marco, é o seguinte, eu não sou... E é interessante que a Igreja da Cidade Viva construía poços, né, no sertão já acudia essa público, agora você tem uma potência maior, porque você tem o Estado também, né? Agora, eu tenho o Estado para que ele seja regido pela ciência, naquilo que eu estou fazendo, mas especialmente pelo direito. Eu sou jurista. Nada do que nós temos feito, tá? O que tem sido declarado pela justiça, que aquilo é contrário à lei ou contrário à Constituição, tem sido cumprido. Marquinho, o que eu não posso aceitar é o seguinte: nós vivemos a época da filosofia da linguagem, da retórica. Nós vivemos um tempo em que a retórica, a transmissão de ideias e
essa agressividade polarizada que existe, tá? A gente precisa entendê-la dentro de um contexto sociopolítico do qual nós estamos saindo, tá? O que a gente precisa entender é o seguinte, olha só, eu vou falar sobre o que eu tenho visto de dentro, cara. De dentro. Eu trabalhei como secretário nacional de Direitos Humanos, nós lutamos, esse governo lutou para ampliar a proteção, tá, de defensores de direitos humanos, para ampliar a proteção de vítimas ameaçadas de morte, para ampliar os conselhos estaduais de combate à tortura. É o que eu fiz junto com o Damares. O que digam aí por fora, o governo não sei o quê, contra direitos humanos, nada foi feito dentro dessa contra. Olha só, gente, esse governo resolveu um problema que vinha se há mais de 25 anos, o caso Margarida Maria Alves, aquela agricultora que foi morta lá na Paraíba, que estava com um caso na Comissão Interamericana de Direitos Humanos há 25 anos, passou por 3 anos de um governo que dizia defender a sociedade e os defensores de direitos humanos, mas não indenizaram a família de Margarida Maria Alves. Sabe quem foi resolver esse problema lá na Bolívia, trouxe para o Brasil? Fui eu. Conversamos com o presidente, conversamos com a ministra e nós indenizamos. Pode procurar aí quem está nos assistindo, vai procurar aí na internet. Margarida Maria Alves, indenização. Nós resolvemos um problema, gente, que trazia maldição, no meu entendimento, para Paraíba. Há décadas, nós indenizamos uma agricultora, uma das primeiras líderes rurais do Brasil. Então, veja bem, o que eu tenho para te dizer é o seguinte. Primeiro, há uma vocalização fora do que acontece internamente, mas há um conjunto de ações internas, talvez silenciosas, não reverberadas, e veja bem, olha só, para você que está me ouvindo e para você também, cada cristão tem que cuidar do seu metro quadrado. Se dentro do seu metro quadrado você está agindo com justiça, com equidade, com verdade, respeitando o direito, com ciência e com gestão pública de ponta, é por isso que eu vou responder a Deus, meu irmão. Não é porque o que A, B, C ou D está falando, não é pelo manifestante que foi para a rua pedir o AI-5. Eu não vou responder por esse cara. Tá? Eu não posso responder por esse cara. Deixa ele falar o que ele quiser, pô. E eu vou fazer o que eu entendo que devo fazer nesse governo, em nome da justiça, da verdade, da equidade, da boa gestão, do combate à corrupção, contra a qual eu sou intransigente, porque sou procurador e corro atrás de sonegador de posto, não é de ontem, não. Eu corro atrás de sonegador de posto como procurador desde o ano 2000. Antes de se falar em mensalão, antes de se falar em petrolão. Ponto. Então é mais ou menos isso aí. Eu imagino. Eu imagino o quanto você deve tomar paulada, meu amigo. Ó, por isso que aqui você conta com um amigo. Você, meu irmão, que está assistindo isso, que bate em mim, tá? Ora por mim, cara. Tu vai fazer um trabalho. Olha só, eu sempre recebo alguma. Eu recebo. Como Paulo manda a gente fazer lá os romanos, lá no capítulo 13. Eu vou confessar para você, às vezes eu oro para ele cair. Mas você não, eu oro para você ficar firme, cara. Eu gosto, sim, falando sério, às vezes eu recebo algumas coisas, pessoas querendo criticar, eu falo, olha, cara, esse irmão eu conheço e eu sei que ele está fazendo coisa séria. As pessoas, a gente tem esses 10, 15% da esquerda e da direita que só querem brigar, eles só querem falar, mas não fazem nada. Essa é uma coisa que eu já pegava antes. Pastores, youtubers ou facebookianos que não pastoreiam, então ficam brigando nas redes, tanto da direita quanto da esquerda. E eu sempre falei, cara, eu não ouço, não dou ouvidos para pessoas que não estão fazendo na prática pastoreando. Então, como eu já fui para Paraíba e conheço seus projetos sociais muito antes de governo, e aqui também, aqui em São Paulo, a gente tem toda uma rede social aqui com a Glocal, de pessoas que estão fazendo, impactando. Então, a discussão mais profunda, ela não está na superfície das redes sociais, ela está lá dentro e a gente sabe que tem coisas boas acontecendo, sim, e tem gente muito séria trabalhando
E às vezes a coisa não é que nem os jornais às vezes vai sair uma entrevista minha no Estadão hoje e aí eles ficam achando que a gente é tudo igual, né? Ah, não, mas os evangélicos, eu falei, cara, meu, se tem uma coisa que é totalmente fragmentada, são os evangélicos. E assim é o poder também, né? Você está lá, vocês estão, lógico, você tem um objetivo pelo Brasil, mas tem muita coisa. Você quer ainda falar mais alguma coisa de política? Eu vou voltar para o lado pastoral. Mas eu queria abrir esse espaço para você, olha, você está poder... acaba com essa conversa. Você está sendo muito platônico, separar política de pastoral. Que história, que esquizofrenia é essa? Nós somos completos. Isso. Quando eu falo pastoral, é no ministério, né? Mas eu entendo o que você está dizendo. Onda com você. Você tira onda com todo mundo, eu não posso tirar onda com você. Olha só. Eu queria só falar um pouquinho mais, Marcos, sobre isso, para quem está nos escutando. Gente, há uma diferença muito grande de como você avalia alguma coisa a partir do que você vê na televisão ou no rádio e a partir do que você vivencia dentro do contexto, ali onde você está, tá? As operações, as dificuldades. Cara, para você ter uma ideia, foi o presidente anunciar que a gente ia dar um auxílio emergencial que parte da imprensa começou a dizer, quando é que vai sair? Quando é que vai sair? Não saiu ainda? 3 dias, 4 dias, pessoal. Só quem tem ideia do que é a gestão pública de você organizar um motor, tá, que consiga fazer chegar esse dinheiro o mais rápido possível, mas respeitando a legalidade e respeitando também, evitando a fraude, não é uma operação fácil. Como eu disse, a crise não veio junto com o manual de instruções. Então, eu quero só dizer uma coisa para você. Cara, continua assistindo a imprensa, continua ouvindo quem você quiser ouvir, você é livre para isso. Agora, as melhores avaliações, elas só podem ser feitas no campo. Então, eu convido aqueles mais críticos que nunca entenderam gestão pública, nunca entenderam a diferença entre discurso político e ação prática cotidiana, que façam um estágiozinho na gestão, aí você vai entender um pouco mais, para você não estar abrindo a boca e falando bobagem, tá? Economista virtual é muito fácil ser, tá? Sociólogo. Então, para você, tá? Mais profunda oração, para que você deixe de ser tolo e fique fazendo críticas a partir de informações superficiais e faça um estágio. Pede um estágio não remunerado na administração pública federal. Aí você vai entender um pouquinho mais. Aí você vai ter uma crítica mais abalizada. Eu fico muito feliz, Sérgio, porque as pessoas não sabem distinguir o corpo de Cristo e política, opinião política e tudo mais. E eu fico feliz de você vir aqui dar o recado direto, porque assim, eu nunca abri mão de conversar e de ter comunhão, porque quem escolhe irmão não tem Deus como pai, porque Deus é o pai que escolhe os irmãos. E eu fico muito feliz de poder ver que dentro dos meus amigos pastores tem gente que é mais de direita, é mais central, é mais de esquerda. Eu acho que isso, acima de tudo, é o reino de Deus, é o corpo, é a santidade, é a justiça, tá lá, né? Então, também então, você está fazendo. O Colégio Apostólico Inicial tinha zelotes de esquerda e tinha herodianos de direita, que era o caso de Mateus. Na verdade, nós precisamos pastorear o coração de todas as pessoas. Todas as pessoas. Agora, nós temos tendências a ver o mundo de maneiras diferentes. Eu sou mais liberal. Eu sou liberal, mas eu entendo, sou liberal quanto à economia, sou conservador quanto aos costumes, mas eu entendo que o liberalismo econômico, ele tem alguns limites que precisam ser observados, tá? E esses limites do liberalismo estão sendo postos, por exemplo, agora com a Covid. Qual é o plano liberal que tenta hoje na Covid? Nenhum. Sobrevive nenhum. Não vai falar que o Estado não vai intervir, morre todo mundo. É o que eu estou dizendo, Marquinho. Essa crise nos mostra que, de uma maneira ou de outra, todo mundo é meio keynesiano. Todos os estados mais liberais, mais sociodemocratas, mais de esquerda... Eu fico feliz de ouvir isso. Eu estou no caminho certo, Sérgio. Não, mas
isso não tira a minha percepção de que o modelo liberal é o que pode, a longo prazo, com intervenções de justiça social, tá? Trazer maior desenvolvimento, maior eficiência na gestão econômica, tá? Para que o que nós não podemos, Marquinho, é eternizar um Estado que é paternalista, tá? E que as pessoas, muitos, dependem e não querem mais trabalhar, pô. Não, Tem eu estava É isso eu que eu estava tô dizendo. conversando um pouco sobre economia. Eu não sou tão expertise igual algumas pessoas, mas eu estava conversando sobre economia e é interessante, por exemplo, no começo da Covid, os Estados Unidos vai demitir muito mais, porque não tem leis trabalhistas lá, quase, tem muito pouco, e o Brasil vai segurar. E aí, uns caras como eu falam, tá vendo como é bom ter leis trabalhistas, vai segurar o teu emprego. Mas, por outro lado, quando passar, os Estados Unidos vai fazer isso aqui, ó, e a gente vai fazer isso aqui, assim. Então, por causa que é mais difícil contratar, é mais difícil subir rápido se você tem leis trabalhistas pesadas. Os Estados Unidos vai voltar com tudo e a gente vai voltar devagar. Então, tudo tem prós e contras, não é tão simples assim. Exatamente, gente. Marquinhos, tu tá falando agora, cara, a linguagem mais sábia do nosso tempo. O que está havendo hoje é um binarismo intelectual, tá? E um binarismo de opiniões. É ou isso ou aquilo, tá? A Covid está mostrando que não é assim, que os meus parâmetros não estão corretos totalmente, tá? Se o Brasil, se acabar a crise, e o Brasil se tornar um país interventor paternalista até o fim, como é que você coloca dinheiro na economia? Só tem 3 jeitos, meu amigo. Ou pedindo empréstimo em banco, ou aumentando imposto, ou imprimindo moeda. O que é que isso vai dar a médio prazo? Tudo é ruim. Inflação, meu brother. Nós temos que pensar em produção, precisamos desamarrar muita coisa no Brasil, tá? O nosso ministro da Economia entendo que é um cara ponderado, prudente. A escola de Friedman pensa a renda social básica. Ele não é contra a renda social básica. Essa é a escola de Friedman, se você estudar. E Friedman é um liberal. Então, você que está ouvindo o livro, alguns podem dizer assim, o que é que você indica para agora? Cara, lê economia. Lê sobre economia. Lê esse de Bob Goodsworth. Aí vão cair vários castelos na tua cabeça, várias impressões. Bom, lê também um livro muito bom, eu acho que é um livro muito bom, é a Introdução à Economia do Gregory Mankiw. É o livro-texto base de toda a faculdade de economia no mundo. Eu não sou economista, mas como procurador da Fazenda Nacional, eu tenho que estudar alguma coisa de economia. O Gregory Mankiw, não sei se é assim a pronúncia exata, mas ele traz assim... Eu estou tentando achar aqui. Gregor. Gregor, já. Com Y. É porque depois que acaba a nossa live, rola uma indicação capitalista nos meus stories. Eu pego todos os livros que vocês puseram e mando arrastar para cima. Tá. Mas legal, já achei aqui. Outra coisa, gente, é bom dar uma lida também na escola austríaca, ler alguma coisa do von Mises, né? Sobre a ação humana, para entender como é que as coisas funcionam. Marquinho, não podemos tentar implantar o céu na terra. Quem vai implantar o céu na terra é Jesus. Então, o que o economista precisa ter, muitas vezes, é largar algumas utopias, né? A gente tem que entender isso, tá? Então, deixando bem claro, sou um liberal com coração social, que acredita na necessidade de renda mínima, de um sistema de saúde forte e um sistema educacional bom para todos. Então, você sabe que por muito tempo se implementou aqui que qualquer cara liberal não pensa social, só a esquerda pensa social. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira que tem que ser falado. Então, tem gente da esquerda que só usa o pobre para crescer, tem gente da direita que não pensa no pobre, e tem gente que pensa, sim, na justiça social e tem pensamentos diferentes economicamente. Então, assim, eu vou liberar os comentários e vou fazer meus recados finais, daí eu vou pedir uma palavra final pastoral e uma oração, tá, Sérgio? Tá bom, Vitor. Aqui, a nosso bate-papo, meu e do Sérgio, vai ficar no meu canal, é assim que funciona o Instagram, por 24 horas.
Então, você pode indicar. Eu peço para você sempre fazer um print dessa conversa. Põe uma frase que você gostou, algo que Deus falou no teu coração. E aí, depois de 24 horas, o Instagram tira, mas eu já vou fazer o download e aí eu subo no YouTube. Sem contar que a cada 15 dias, hoje sai os melhores momentos, vamos dizer assim, em podcast dos meus 10 convidados que passou. Tem gente muito boa. E aí, cada 15 dias, eu faço um pouco de fala de cada um no podcast da Glocal, que você pode ouvir também. Sérgio, fala alguma coisa. O que Deus tem falado com você nas suas devocionais? O que você tem ouvido a voz de Deus? Como alguém como homem de Deus, como profeta, como pastor, que você poderia falar para a gente que está ouvindo e também depois fazer uma oração para a gente nesse momento tão difícil. Bem, gente, eu acho que esse é um momento, mais do que nunca, em que todas as nossas fortalezas foram derrubadas. Quem tem dinheiro não pode gastar como quer. Quem tem beleza não pode expor como quer. Quem tem poder não pode expor como quer. E agora nós temos um estado de humilhação relacionado à nossa natureza. E aí eu vejo, Marcos, eu acho que o que eu vou sair com mais ímpeto em tudo isso, vou ajudar o Estado brasileiro, vou ser fiel à minha consciência, ao direito, ao presidente, ao ministro. A minha consciência não tem sido violada naquilo que eu tenho feito, no meu metro quadrado. Então, isso aqui, para mim, está muito bem e eu vou continuar assim. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, não esperem de governos. O Estado não é a esperança do mundo, tá? O Estado é um acidente. Eu não vou dizer que o Estado o Estado é a ação da graça de Deus para controlar e limitar o mal. Essa é a minha melhor definição do Estado. Limitar o mal, controlar o mal. E esse mal nas várias formas, né? No desrespeito aos contratos, na autojustiça. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, igreja, vamos abençoar, vamos honrar os nossos governantes, mas a nossa esperança vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nenhum modelo econômico ou estatal vai implantar o Éden perdido. O Éden perdido virá quando o Senhor voltar. Ele trará, sim, o novo céu e a nova terra. Nenhum governo conseguirá fazer isso. Então, qual é o caminho para a gente levar esse povo para a Nova Jerusalém? Dar comida é importante? É. Honrar a dignidade das pessoas? É. Respeitar os seus direitos intrínsecos? É. Mas, irmão, o que vai levar as pessoas para a Nova Jerusalém é a conversão ao nosso Senhor Jesus Cristo. A mensagem da cruz, da remissão dos pecados, da eleição divinal, da justificação em Cristo Jesus exclusivamente. Esse é o caminho para Nova Jerusalém. O resto é temporário. O resto é obrigatório, mas é temporário. Amar ao próximo é obrigatório, mas não é o meu amor pelo pobre que vai levar o pobre para o céu. É a conversão do pobre a Jesus Cristo. Mas eu tenho a obrigação de abençoá-lo, de cuidar dele, de levar comida para ele. Mas não é isso que vai levá-lo para o céu. Justiça social é obrigação, mas não é passaporte. O passaporte para a glória de Deus, vocês que estão assistindo, é a consciência do pecado que habita em todos nós, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, do centro. Aliás, a igreja nem é da esquerda nem é da direita, a igreja é do alto. Frente. É para frente ela e para o alto. Ela vem do alto. Ela tem o seu arquétipo no modelo de Cristo. Mas nós temos o direito de escolher o que nós entendemos que para esse momento temporal é o melhor modelo econômico. Eu escolhi o meu, você escolhe o seu. Mas eu, como profeta, preciso dizer para você que é do PSOL, do PT, você que é do PSL, você que ama Bolsonaro, você que ama a Lula, se você não se converter a Jesus, você vai para o inferno. Tá? Pronto. Essa é a minha palavra pastoral. Eu acho que
acima de... A gente tem que nascer do alto, né? Como Jesus falou para Nicodemos, né? Não, a gente não tem que nascer nem na esquerda nem na direita, a gente nasce do alto. Sérgio, obrigado, Sérgio. É muito bom saber que a união do corpo de Cristo é muito maior do que a opinião política. E a gente ter a nossa consciência diante de Deus, ela é uma consciência que cada um está fazendo a sua parte. Por isso que na ceia Deus fala, sonda o teu coração e veja o que está mal. Eu fico muito feliz de você estar aqui nessa live. E eu admiro muito o seu trabalho aí. Deus abençoe aí. E trabalha menos, mano. Sério mesmo, assim. Senão tu vai pirar. Eu falo isso. A gente... Vem pra cá, cara. Tem que substituir aqui. Tem que fazer live com você no feriado. Mas eu não quero tirar mais você. Vai lá pra tua família. Faz uma oração antes da gente acabar. Obrigado, viu, Sérgio? Deus abençoe aí a tua casa. Toda a cidade viva, que eu já conheci, é maravilhoso. E um dia a gente vai fazer aquele Rock no Vale lá na Paraíba, que é o Jesus campo, que você não conheceu, né? Você não foi no campo. Eu não fui. Mas a gente ainda vai fazer um movimento muito legal aí com a cidade, se Deus quiser. Vamos lá, Deus abençoe, gente. Querido. Meu irmão, obrigado a quem nos assistiu aí. Eu vi que pelo menos a frequência foi fixa aí. A gente está no número aí, o pessoal está grudado aí na tela. Eu quero só dizer pela minha experiência, vai passar umas 3.000 pessoas. Olha só, tenhamos as nossas posições políticas, tenhamos as nossas posições partidárias, tenhamos o que nós achamos que é o melhor modelo econômico, social. Isso aí está no campo das nossas liberdades. Agora, se no campo da política as pessoas não conseguem manter, digamos, aquele nível de conversa, de diálogo, e aqui dialogar não significa vender o que você pensa, nem ser o isentão, como alguns dizem. Tudo que eu não sou na vida é isento. Eu me posiciono em tudo que eu penso. Agora, isso não me dá o direito, tá, de não abraçar quem pensa diferente de mim, como você, por exemplo, em algumas coisas, né? Em algumas coisas, ó. Em algumas coisas. Sérgio, eu só quero você como presidente. Acaba com isso, cara. Tira esse negócio aí. Não me coloque em posição de rebeldia. Desculpa. Você não quer que eu seja o presidente, você quer que eu morra. Porque isso aí é um negócio que eu não desejo para ninguém. Tá? Misericórdia de Deus sobre quem está lá naquela cadeira. Que vai ter sempre a minha oração e os meus votos de sucesso, tá? Mas olha só, gente, a gente não precisa ser presidente do Brasil, a gente precisa ser presidente do nosso quadrado, do nosso metro quadrado. Seja um bom presidente do seu metro quadrado. Do seu próximo, cuide do seu próximo. Cuide do próximo e cuide da criação, tá? Cuide do jardim. Cuide do jardim. Amém. Esse é o que o Senhor nos deu para fazer. Cuide do jardim. Então, ora pela gente, eu quero permissão para orar pelo nosso presidente também, orar pelos governantes em geral, tá? E orar por todo mundo que está aí tendo que viver esse momento difícil. Senhor, obrigado pela vida, Pai, do Marcos Botelho. Pai, também agradeço pela vida dos seus pais, Pai, que o geraram, que o criaram. Pai, que o Senhor esteja cuidando da família dele, da sua esposa, dos seus filhos. Eu quero também, Pai, pedir pela vida de todos os meus irmãos em Cristo que pensam diferente de mim, ou que não concordam comigo, ou que de alguma maneira, Pai, pensam em caminhos diferentes, em esferas diferentes. Mas, Senhor, que dentro do corpo de Cristo, Senhor, a unidade sobre aquilo que é essencial não se perca. E essa essencialidade, Senhor, ela tem a ver com o que tu fizeste por essa humanidade caída e perdida. E que precisa alimentar suas próprias utopias, Pai, como uma maneira, Senhor, de substituir a tua providência sobre a criação. Tu és Deus criador, tu és Deus de providência, e tu, Jesus, tens direitos de criador e direitos de redentor sobre toda a terra e sobre todas as nações e povos e línguas e raças. Eu peço agora, Senhor, que o Senhor conduza o nosso presidente, Senhor, que é o presidente do Brasil, Pai, as melhores decisões, as decisões sábias, que o Senhor o permita, Pai, nesse momento, trazer as melhores soluções
E que o Senhor abençoe também o parlamento, o Senhor abençoe os ministros do Supremo, que o Senhor abençoe o Tribunal de Contas da União, a AGU, da qual faço parte, a Advocacia Pública, Ministério Público, Defensoria Pública. Que o Senhor, Pai, dê, Pai, consciência cívica, patriótica, amorosa, Senhor, para todos os governadores, para todos os prefeitos, deputados estaduais, juízes estaduais. Pai, todos os que têm agora uma parcela do poder, Senhor, que é teu. Nenhuma autoridade existe, nenhum poder existe que não seja derivado do teu poder. Portanto, Senhor, eu peço que cada um que faz uso do teu poder possa fazer da melhor maneira e da maneira mais responsável. Abençoa, Senhor, a todas as pessoas que nos escutam agora. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.